Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí é com a dança-terapeuta Flávia Keller. Muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Rodrigo. Um prazer estar aqui conversando com você. Antes de a gente entrar nesse assunto, né, dessa sua profissão atual, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Você é nascida no Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha, nasci lá, me criei lá até os 12 anos, tenho um amor, assim, meu coração, eu falo, eu já sou, na verdade eu já vivo mais aqui do que eu vivi lá, né? Mas eu tenho coração e alma gaúcha, sou muito grata a tudo que São Paulo eu tenho vivido, mas o coração e a alma ainda bate por lá, né? Vim pra cá com 13 anos. E fiquei por aqui, fui desenvolvendo por aqui, né? Ainda ficou uma parte da família lá no sul. Eu sou de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha de 60 mil habitantes. E tive uma infância ótima lá, foi uma delícia. Já dançava lá desde pequenininha, né? E desde então que eu vim pra cá, muita coisa aconteceu, né? E aí a gente fui fazendo meus caminhos aqui, muitas oportunidades e estamos aí vivendo, né, tudo que apareceu para mim por aqui. É uma família de origem alemã? O meu sobrenome, né, Keller, é de origem alemã, mas já, assim, meu tataravô já nasceu aqui, então já tem, já vem nascendo, gerações, né? já a galera já é bem brasileira aqui, né? Mas sim, temos bastante cultura alemã, de fazer pão de milho, comer a cuca, né? A parte, né, da alimentação tem bastante coisa, assim. E isso está muito impregnado em mim, porque eu até hoje, assim, né, nessa parte da cozinha que eu adoro também, assim, já é uma vertente minha também, eu vivo resgatando essas receitas, né, da cuca, do pão, de milho, do gaúcho, do carreteiro, né, das comidas gaúchas. Então, assim, tem uma influência forte na minha vida até hoje. Os seus pais também são de Carazinho? Meu pai é de lá, toda a minha família paterna é de Carazinho. Hoje, né, já muito tempo já se passou, então quase ninguém permaneceu lá, né, da minha família. Mas toda a família paterna de lá, e aí a minha mãe é daqui de São Paulo. E o meu pai e minha mãe se conheceram na Europa, em 70 e poucos. Então, assim, tinha que ser, né? Tinha que acontecer. Um gaúcho e a minha mãe se encontraram lá. E então, assim, teve sempre essa coisa de vem passar férias com o vô aqui, volta pra lá. Sempre fiz esse vai e vem do Rio Grande do Sul pra cá, desde pequena. E você tem muitos irmãos, não? Não, sou eu, na verdade, do mesmo casamento. Eu e meu irmão, que mora em Curitiba também há muitos anos, mas somos só nós dois. E aí eu tenho mais 2 irmãos do segundo casamento, né? Porque nós viemos pra cá quando meus pais se separaram. Então minha mãe voltou. E aí, desse segundo casamento, eu tenho mais 2 irmãos, que até hoje também moram lá pela região sul. Não mais em Carazinho, mas ainda moram lá em Tubarão, Santa Catarina, né? Meu pai migrou pra lá. Então, ainda tenho essa parte da família que mora lá. Então, somos em 3 irmãos, né? Contando todos aí. E os meus, os teus, os nossos, né? Que falam as famílias modernas, aí somos em 3. Você falou que essa parte da dança estava em você desde criança, desde essa época lá. Isso. Que eu acho que por ser uma de origem europeia, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sim. Paraná, tem essa tradição de dança também, os costumes tradicionais, né? Os costumes, é verdade. Você acredita que eu dancei também, dança gaúcha, quando eu era pequena. A gente, né, apresentava de prenda, né? Dancei. Cheguei a fazer mesmo no Centro de Tradições Gaúchas, quando eu morava lá, a dança da prenda, né? Então, realmente é muito forte, né? A cultura lá no Rio Grande do Sul em torno da dança, das festas com as comidas, né? Tudo isso. E então, desde pequenininha, assim, eu já fui pro balé, daí depois do balé eu fui pro jazz, fui para centros de tradições gaúchas, e aí eu não parei mais, assim, quer dizer, mentira, parei um pouquinho, uma época já adulta, assim, eu tive uns porque foi aonde acontece assim que a gente se desconecta, né? Que a dança sempre foi para mim essa forma de expressão. E daí que muita coisa surgiu para mim também, até como trabalho hoje, né? E que tipo de educação vocês tiveram lá no Sul, você e o seu irmão? A gente sempre imagina que é família alemã, tem aquela coisa de rigidez, né? Foi mais ou menos isso? Não, olha, pois é, não foi, assim, o meu avô, ele
O meu avô era da política lá, né? Meu avô foi prefeito na cidade 2 vezes. E a minha avó era uma pessoa, assim, que fazia jardim, que me levava para fazer feira. Ela era, assim... eu lembro nítido na minha mente. Assim, minha avó tinha um Escort conversível vermelho, na época, em 80 e poucos, né? Era o auge, assim. Pra criança ainda deve ser um negócio. Nossa, daí ela entrava, vamos lá com a avó na feira lá. Eu ia na feira com a minha avó, eu lembro muito disso dela. Vamos lá, vem me ajudar a fazer o jardim. Minha avó era muito pra frente, assim. E minha avó ficava sozinha há muito tempo, porque meu avô viajava muito, né? Mas não tenho nada dessa coisa da rigidez, né? É verdade, você falou isso, mas lá na minha família eu não vi isso acontecer. Às vezes eu vi o meu avô com meu pai, assim, né? Tipo, aquela coisa assim do vô cobrando ali o meu pai. Mas comigo, assim, e com meu irmão, não. A gente foi bem nessa coisa do vô, da avó, do almoço de domingo, da macarronada de domingo, sabe? Tenho muitas lembranças afetivas muito boas mesmo da minha primeira criação, né? A minha primeira infância que foi lá. Então, e depois que minha mãe veio pra cá, ela também manteve essa forma de relação que eu até tento seguir com a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 12 hoje, muito aberta, mas com limites. Ela sempre foi isso, ela colocava limites, mas ela sempre me deu muita abertura para conversar. Então a minha mãe sempre foi muito minha amiga, né? E essa relação era uma relação de infância também, eu lembro disso. A minha mãe sempre me incentivou, quero ir pro jazz, vai pro jazz. Quero ir pro balé, vai pro balé. Vamos à apresentação, e leva flor na apresentação, sabe? Essa coisa de valorizar o que eu mostrava que eu gostava, né? Fiz piano, então minha mãe falou, vai pro piano, minha mãe toca piano. Então, assim, eu lembro muito de ter uma relação muito aberta mesmo. E o meu pai, que era um pouquinho mais tímido, assim, também lembro do meu pai, vamos passar férias, vamos brincar nas férias. Eu lembro dele brincando com a gente, mas não no dia a dia, né? Mas, assim, em momentos nas férias e tal. Então, eu não tenho... Ela foi bem tranquila mesmo, assim, nesse ponto. Não teve muita rigidez, assim. Mas tivemos limites, né? Isso sim. Mas rigidez, não. Isso é muito bom. Que tipo de cidade que era Carazinho da sua infância? De pessoas conhecerem família, assim, por ser pouca gente, né, de habitantes, né? É isso. Você sabe que o gaúcho tem aquele hábito do chimarrão. Tomar o chimarrão. Tomar o chimarrão. E como que funciona o chimarrão? O chimarrão, ele é essa parte de sociabilizar. E como é uma cidade muito pequena e minha família é uma família muito conhecida na cidade, mas isso não nem tinha tanto peso. Mas realmente o hábito do chimarrão era meu pai falava assim, eu vou lá na dona fulaninha tomar chimarrão com meu amigo, quer ir junto? Aí ele arrastava a gente para tomar o chimarrão na casa da dona, sabe assim? Então tinha muito isso, né? E aí meu avô morava de frente para uma praça. Então, assim, praça, nossa, é aquilo, cachorro quente, né? O povo sentava, botava as cadeirinhas para tomar o chimarrão. Então, a gente via muito isso, as rodas de chimarrão e ia um na casa do outro. E aí, lá no Rio Grande do Sul, é muito forte a Igreja Católica ou a Luterana. Muito forte. A Luterana do Brasil. Então, assim... tinha muito... E aí as famílias são assim, participam, são envolvidas, né? Então eu lembro assim de ter muito evento na igreja também, na luterana, que era que eu fui batizada na época. Então, assim, meu pai ia, comprava o galeto com massa, que era famoso, sabe? Então a gente tinha muito... Era esse tipo de cidade, da gente poder... brincar sem ter perigo. Eu ia a pé, coisa que não deixo minha filha fazer isso hoje, mas com a idade da minha filha, eu ia a pé pro piano, eu ia a pé pro jazz, eu ia a pé pra escola. Tudo era perto. Né? Tudo era perto, tudo não tinha perigo, sabe? Então era muito gostoso, assim mesmo. Eu sinto saudade, sabia? Agora com 40 e poucos, eu já fico pensando, eu falo pro meu marido até, falei, a gente precisa mudar pra uma cidade menor, viu? Uma cidadezinha mais, assim, pequenininha. Mas o que teve agora, essa tragédia das enchentes que teve no Rio Grande do Sul, a sua cidade foi atingida? Não, então, Carazinho fica no noroeste do estado, que é justamente a única parte do estado, ele pega Passo Fundo, Carazinho, é bem lá em cima, assim. Então, a parte dos rios e tudo começa para baixo ali. Então, a gente não foi atingido, graças a Deus, de forma direta, mas indiretamente sim, né? Mas, assim, eu tenho parentes que moram em Porto Alegre, que não tiveram suas casas invadidas pela água, mas tiveram todo o caos, né? De viver aquela dinâmica horrível lá.
Inclusive, até hoje a gente, né, tenta aí ajudar, porque isso vai muito tempo, né? Você falou que daí vem para São Paulo com 13 anos porque seus pais se separam, né? Isso. Hoje, você olhando para trás, o que isso significou naquela pré-adolescente de 13 anos? Essa separação dos pais, a vinda para uma coisa mais nova, cidade mais moderna, né? São Paulo. Sim. Foi um baque, viu, Rodrigo? Nossa, eu lembro, meu irmão tinha 10 e eu tinha 13, recém-feitos. É muito choque cultural. É muito, assim, a cidade era muito pequena, a gente conhecia todo mundo. E aí, de repente, eu chego aqui, né, no auge da adolescência, com 13 anos. Meu irmão ainda na fase da infância, ele querendo sair um pouquinho, mas ainda na fase... Foi puxado, não foi fácil, não. Eu ainda me adaptei melhor, né, assim, na escola e tal, porque eu tenho esse jeito, é que eu falo, assim, desde pequenininha, eu chego e converso, né, danço, então eu consigo fazer esse meio de campo que é tão difícil para quando a gente é criança, né? As crianças conseguem ser mazinhas quando elas querem, né? E então meu irmão já teve mais dificuldade, ele precisou de apoio psicológico, né, por conta até do perfil dele que é mais introvertido. Hoje não, né? Hoje ele se encontrou no teatro, por isso que as ferramentas terapêuticas são muito importantes. A gente vai se encontrando e vai utilizando daquilo para ter um melhor desenvolvimento, uma melhor relação com o próximo. E aí, nessa época, eu parei de dançar, porque eu dançava lá no Sul. Eu saí de lá dançando. E cheguei aqui, não deu para dançar mais. Por quê? Porque realidades financeiras diferentes, porque uma separação acontecendo, né? Então, não rolou continuar a mesma vida que eu tinha no Sul. Então, foi um baque nisso. A gente parou de tudo. Então, foi pra escola, que era uma escola que minha mãe fez questão de né, proporcionar uma escola aqui muito boa na época, né? E a gente viveu bem, assim, fazendo o que dava ali, né? Pra ter uma qualidade que não impactasse tanto. Mas eu parei de dançar nessa época, parei com o meu piano nessa época. Então foi bem difícil, até fazer novas amizades, né? Começa, assim, uma amizadezinha no prédio, vai fazendo aquilo. Mas no fim deu tudo certo, assim. Mas foi uma ruptura, né? Foi uma das primeiras, assim, que eu lembro da minha vida de falar... agora vamos ter que ver, né? Vamos ter que dar uma sacudida aí e fazer desse limão uma limonada aí, né? E aí a gente foi acertando, assim, as coisas, né? Mas foi a primeira ruptura forte, assim, familiar, de tudo, foi essa... Mas é engraçado que desde sempre as artes estiveram na sua vida, com piano, com dança, e o seu irmão conseguiu superar, de uma certa forma, com o teatro, né? Foi. Que também é arte, né? Exatamente. Não, a arte é riquíssima, assim, a gente... Nossa, o meu irmão foi uma coisa incrível, assim, o quanto modificou a vida dele, o teatro, sabe? Ele é outra pessoa, não que ele não fosse uma pessoa, mas assim, a parte do equilíbrio emocional dele, a parte da desenvoltura profissional, tudo, né, com o teatro, a gente vê uma outra pessoa através da prática do teatro, né? Por quê? Porque a gente expressa. As ferramentas terapêuticas, artísticas, como a dança, o teatro, elas ajudam a gente a expressar emoções reprimidas. Então, se você vai acumulando, porque a gente acumula, nem sempre a gente consegue expressar. Então, quando a gente vai acumulando aquilo, a gente acaba adoecendo. A gente, primeiro emocionalmente, depois mentalmente, e aí chega no físico. Então, se a gente tem uma ferramenta, uma válvula de escape, pode ser... O esporte também não deixa de ser uma ferramenta terapêutica, né? Descarregar tudo no esporte, descarregar também, exatamente. Mas o teatro, ele vai além, porque ele trabalha as emoções. Então, você consegue expressar as suas emoções e trabalhar, fazer uma gestão emocional com o teatro, com a dança, né? Então, essas são muito importantes para a gente trabalhar o nosso emocional. Para a gente encerrar o primeiro bloco, quais foram os seus primeiros trabalhos em São Paulo? Como é que você começou a sua vida profissional? Olha, foi 16 anos eu tinha. Pode falar nome de loja? Eu fui trabalhar na C&A de caixa na época do Natal. Eles contratavam... Hoje não pode, né? Mas eles... Acho que seria o quê? Um aprendiz, né? Hoje em dia, quando é menor, né? Mas na época eles contratavam, tá nem? Contratava e eu fui trabalhar. Foi meu primeiro trabalho. Eu trabalhei 15 dias contratado mesmo, bonitinho lá, registrada, para trabalhar no período ali do Natal. Um emprego temporário, né? Foi direto no caixa, já me botaram no caixa ali. E eu com a matemática, ai meu Deus do céu, botões, né? Que eu sou toda de humanas, aí me tacaram ali no caixa. Mas assim, foi uma experiência muito legal.
E eu dei conta, o que me impulsionou, né? Falei, então tudo bem, dá pra ser. E aí comecei nisso, né? Nessa parte aí do comércio, onde fiquei um tempo também. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.